Tornemos à câmara nupcial, onde se representa a primeira cena do drama original, de que apenas conhecemos o prólogo. Os dois atores ainda conservam a mesma posição em que os deixamos. Fernando Seixas, obedecendo automaticamente a Aurélia, sentara-se e fitava na moça um olhar estupefaça. A moça arrastou uma cadeira e colocou-se em face do marido, cujas faces crestava a seu hábito abrasado. Não careço dizer-lhe que amor foi o meu, e que adoração lhe voltou minha alma desde o primeiro momento em que o encontrei. Sabe o Senhor, e se o ignora, sua presença aqui nesta ocasião já lhe revelou. Para que uma mulher sacrifique assim todo o seu futuro como eu fiz, é preciso que a existência se tornasse para ela um deserto, onde não resta senão o cadáver do homem que a assolou para sempre. Aurélia calcou a mão sobre o seio para comprimir a emoção que a ia dominando. O Senhor não retribuiu meu amor e nem o compreendeu. Supôs que eu lhe dava apenas a preferência entre outros namorados e o escolhia para herói dos meus romances, até aparecer algum casamento que o senhor moço honesto estimaria para colher à sombra o fruto de suas flores poéticas. Bem vê que eu distingo dos outros, que ofereciam brutalmente, mas com franqueza e sem rebuço, a perdição e a vergonha. Seixas abaixou a cabeça. Conheci que não me amava como eu desejava e merecia ser amada, mas não era sua culpa e só minha que não soube inspirar-lhe a paixão que eu sentia. Mais tarde o Senhor retirou-me essa mesma afeição com que me consolava e transportou-a para outra, em quem não podia encontrar o que eu lhe dera, um coração virgem e cheio de paixão com que o adorava. Entretanto, ainda tive forças para perdoar-lhe e amá-lo. A moça gritou então à fronte com uma vibração altiva. Mas o Senhor não me abandonou pelo amor de Adelaide, e sim pelo seu dote, um mesquinho dote de 30 contos. Eis o que não tinha o direito de fazer e que jamais lhe podia perdoar. Desprezasse-me embora, mas não descesse da altura em que o havia colocado dentro de minha alma. Eu tinha um ídolo, o Senhor abateu de seu pedestal e atirou no pó. Essa degradação do homem a quem eu adorava, eis o seu crime. A sociedade não tem leis para puni-lo, mas há um remorso para ele. Não se assassina assim um coração que Deus criou para amar, incutindo-lhe a descrença e o ódio. Seixas, que tinha curvado a fronte, ergueu-a de novo e fitou os olhos na moça. Conservava ainda as feições contraídas, e gotas de suor borbulhavam na raiz dos seus belos cabelos negros. A riqueza que Deus me concedeu chegou tarde. Nem ao menos permitiu-me o prazer da ilusão que têm as mulheres enganadas. Quando a recebi, já conhecia o mundo e suas misérias, já sabia que a moça rica é um arranjo e não uma esposa. Pois bem, disse eu, essa riqueza servirá para dar-me a única satisfação que ainda posso ter neste mundo. Mostrar a esse homem que não me soube compreender que mulher o amava e que alma perdeu. Entretanto, ainda eu afagava uma esperança. Se ele recusa nobremente a proposta aviltante, eu irei lançar-me a seus pés. Suplicar-lhe-ei que aceite a minha riqueza, que a dissipe se quiser, mas consinta-me que eu o ame. Esta última consolação o Senhor arrebatou. Que me restava? Outrora atava-se o cadáver ao que o prendesse ao despojo de sua vítima. Mas não desespere, o suplício não pode ser longo. Este constante martírio a que estamos condenados acabará por extinguir-me o último alento. O Senhor ficará livre e rico. Proferidas as últimas palavras com um acento de indefinível irrisão, a moça tirou o papel que trazia passado à cinta e abriu diante dos olhos de Seixas.
Era um cheque de 80 contos sobre o Banco do Brasil. É tempo de concluir o mercado. Dos 100 contos de réis em que o senhor avaliou-se, já recebeu 20. Aqui tem os 80 que faltavam. Estamos quites, e posso chamá-lo meu marido, pois este é o nome de convenção. A moça estendeu o papel que sua mão crispada amarrotava convulsamente. Seixas permaneceu imóvel como uma estátua. Apenas duas plicas profundas sulcaram-lhe as faces, desde o canto dos olhos até a comissura dos lábios. Afinal, o papel escapou-se dos dedos trêmulos da moça e caiu sobre o tapete aos pés de Fernando. Seguiu-se um momento de silêncio ou antes de estupor. Aurélia irritava-se contra a invencível mudez de Seixas e talvez a atribuía a uma clínica insensibilidade moral. Pensava exacerbar os nobres estímulos de um homem ainda capaz de reabilitar-se da fragilidade a que fora arrastado, e achava um indivíduo tão embotado já em seu pudor que não se revoltava contra a maior das humilhações. Aurélia soltou dos lábios um estrídulo antes do que um sorriso. Agora podemos continuar a nossa comédia para divertir-nos. É melhor do que estarmos aqui mudos em face um do outro. Tome a sua posição, meu marido. Ajoelhe-se aqui a meus pés e venha dar-me seu primeiro beijo de amor, porque o Senhor ama-me, não é verdade? E nunca amou outra mulher senão a mim. Seixas ergueu-se, sua voz afinal desprendeu-se dos lábios com calma, porém fremente. Não, não a amo. Ah, é verdade que a amei, mas a senhora acaba de esmagar a seus pés esse amor. Aí fica ele para sempre sepultado na abjeção a que o arremessou. Eu só a amaria agora se a quisesse insultar, pois que a maior afronta pode fazer a uma senhora, um miserável, do que marcando-a com seu estigma de paixão. Mas fique tranquila, ainda quando me dominasse a cólera que não sinto, há uma vingança que não teria forças para exercer, é essa de amá-la. Aurélia ergueu-se impetuosamente. Então enganei-me? Exclamou a moça com um estranho arrebatamento. O senhor ama-me sinceramente e não se casou comigo por interesse? Seixas demorou um instante o olhar no semblante da moça que estava suspensa de seus lábios para beber-lhe as palavras. Não, senhora, não enganou-se, disse afinal com o mesmo tom frio e inflexível. Vendi-me, pertenço-lhe. A senhora teve o mau gosto de comprar um marido alvitado. Ei-lo como o desejou. Podia ter feito de um caráter, talvez gasto pela educação, o homem de bem que se enobrecesse com sua afeição. Preferiu um escravo branco. Estava em seu direito. Pagava com seu dinheiro e pagava generosamente. Esse escravo aqui o tem, é seu marido, porém nada mais do que seu marido. O rubor afogueou as faces de Aurélia, ouvindo essa palavra acentuada pelo sarcasmo de Seixas. Ajustei-me por 100 contos de réis, continuou Fernando. Foi pouco, mas o mercado está concluído. Recebi como sinal da compra 20 contos de réis. Falta-me arrecadar o resto do preço que a senhora acaba de pagar-me. O moço curvou-se para apanhar o cheque. Leu com atenção o algarismo e, dobrando lentamente o papel, guardou no bolso do rico chambre de gorgojão azul. Quer que lhe passe um recibo? Não, confia na minha palavra. Não é seguro. Enfim, estou pago. O escravo entra em serviço. Soltando estas palavras com pasmosa volubilidade que parecia indicar o requinte da impudência, Fernando sentou-se outra vez defronte da mulher.
Espero suas ordens. Aurélia, que até esse momento escutara com ansiedade, perscrutando sôfrega no semblante do marido e através de suas palavras um sintoma de indignação, disfarçada por aquele desgarro, cobriu com as mãos o rosto abrasado de vergonha. Meu Deus! A moça tragou um soluço que lhe sublevava o seio e, refugiando-se no outro canto do sofá, como se receasse o contágio do homem a quem se unira pela eternidade, abismou-se na voragem de sua consciência revolta. Após longo trato, Aurélia, como se despertasse de um pesadelo, ergueu os olhos e, encontrando de novo o semblante de Seixas, o observava com um sossego escarninho. Teve um enérgico assomo de repulsão ou antes de asco. Minha presença a está incomodando? Porque assim o quer, não é, senhora? Não tem direito de mandar? Ordene que eu me retiro. Oh, sim, deixe-me! Exclamou Aurélia. O senhor me causa horror. Devia examinar o objeto que comprava para não arrepender-se. Seixas atravessou a câmara nupcial, desapareceu por essa porta que uma hora antes ele entrara cheio de vida e de felicidade, palpitante de júbilo e emoção, e que repassava levando a morte na alma. Quando Aurélia ouviu o som dos seus passos que afastavam-se pelo corredor, precipitou-se com um arremesso de terror e deu volta à chave. Depois quis fugir, mas arrastou uns passos trôpegos e caiu sem sentido sobre o tapete. Posse! Chegando a seu aposento, Seixas nem teve tempo de sentar-se. Arrimou-se como um ébrio à cômoda que estava próxima ao corredor, e ali ficou no estupor da alma, violentamente subvertida pela crise tremenda. Parecia uma criatura fulminada, na qual arqueja apenas um último sopro. Sua respiração angustiada subilava-lhe nos lábios como as vascas do moribundo, e era este o único sinal de vida nessa organização jovem e rica de seiva. De repente saiu daquele torpor, mas foi preciso um esforço supremo para arrancar-se a insânia que o invadia. Em seu rosto desenhou-se o pavor que dele se havia apoderado com a ideia de que a vida o abandonava, ou pelo menos de que a luz da alma ia apagar-se. Deus, não me tires a vida neste momento, agora mais do que nunca preciso da minha razão. Seixas arrojou-se pelo aposento a passos precípites, esbarrando-se nos trastes, batendo de encontro às paredes, alucinado e ao mesmo tempo impelido pelo desejo de arrebatar-se à obsessão que o aniquilara. Correu pela casa um olhar ansiado, buscando algum objeto a que seu espírito se agarrasse, como o náufrago que trava do menor fragmento no meio das ondas em que se debate. O rico toucador, esclarecido por duas arandelas de cristal com velas cor-de-rosa, ostentava os primores do luxo. Então, nessa alma sucumbida, luzia uma centelha. Foi o instinto de elegância, por certo a corda mais vivaz dessa índole poética e fidalga. Seixas aproximou-se do tocador, levado por indefinível impulso, e entrou a contemplar minuciosamente os objetos colocados em cima da mesa de mármore, lavores de marfim, vasos e grupos de porcelana fosca, taças de cristal lapidado, joias do mais apurado gosto. A proporção que se absorvia nesse exame ia como ressurgindo a sua existência anterior, a que vivera até o momento do cataclismo que o submergira. Sentia-se renascer para esse fino e delicado materialismo que tinha para seu espírito aristocrático tão poderosa sedução e tão meiga voluptuosidade. Todos esses mimos da arte pareciam-lhe estranhos e despertavam nele ignotas emoções, tal era o abismo que o separava do recente passado. Era com uma sofreguidão pueril que os examinava um por um, não sabendo em qual se fixar. Fazia cintilar os brilhantes aos raios de luz,
e aspirava a fragrância que se exalava dos frascos de perfumaria com inefável prazer. Nessa fútil ocupação demorou-se tempo esquecido. Porventura sua memória, atraída pelas reminiscências que suscitavam objetos idênticos a esses, remontava o curso de sua existência e, descendo-o, depois o trazia àquela noite fatal em que se achava e à pungente realidade desse momento. Recuou com um gesto de repulsão. Esses primores de arte que pouco antes lhe acariciavam a imaginação, agora inspiravam-lhe nojo. Apartou-se do toucador e chegou à janela. A noite estava plácida e serena. No céu recamado de estrelas, a brisa acariciava uns frocos de nuvens alvas como a penugem das garças. Uma onda trépida garrulava na bacia de mármore coberta de nenúfares que alçavam os grandes e níveos cálices aljofrados de orvalhos. O arvoredo que cortava-se bizarramente no horizonte luminoso como um relevo gótico estremecia com o doce arrepio da aragem que esparzia os aromas das rosas e das magnólias. Seixas parou um instante a contemplar a doce placidez da natureza. Essa calma suave da noite penetrou. Relaxaram-se as fibras da alma. Apoiando a fronte à ombreira da janela, deixou cair as lágrimas que lhe assorbebavam o seio. Depois desse pranto que o desafogou, Seixas aproximou-se da elegante escrivaninha de Mirapininga e a abriu. Ainda chegou a puxar a pasta de chamalote escarlate. Na aba superior, dentro de um florão branco, aparecia bordado em debuxo de ouro o seu monograma, FRS, entrelaçados. Esteve a olhar maquinalmente essas letras que se afiguravam um enigma, como na fábula antiga a esfinge o estupidificava. Que significação tinha isso depois do desenlace que momentos antes o havia arremessado à maior abjeção? Afinal, tomou a resolução que o levara à mesa. Estendeu sobre a pasta uma folha de papel e preparou-se para escrever uma carta. Mas a pena estacou ao penetrar no bocal do tinteiro. Seixas retirou-a com vivacidade e examinou inquieto os bicos. Vendo-os intactos, ergueu-se precipitadamente e percorreu o aposento. Ao cabo de algum tempo, voltou ao toucador com um modo decidido, mudar a resolução. Abriu as gavetas e guardou nelas cuidadosamente todos os objetos de preço que ali havia. Concluída a tarefa, trancou o móvel e o mesmo fez a todos os outros de que poucas horas antes o Lemos lhe fizera a exibição. Apesar das recomendações do tutor de Aurélia, Seixas tinha pela manhã enviado uma secretária em cujas gavetas inferiores acomodara a melhor roupa de seu uso, branca exterior. Procurou esse traste e, achando-o em quarto próximo onde o tinham colocado, verificou-se com efeito ali estava a roupa e teve ao achá-la grande satisfação. Tirou de si o rico chambre de seda, as chinelas de veludo e vestiu-se com um traje mais modesto dos que trouxera. Na secretária havia charutos. Acendeu um e sentou-se à janela. Sentiu-se com forças de encarar a situação a que fora arrastado e a crise em que se achava sua existência. No meio das reflexões acerbas que lhe despertara a recordação da cena recente, das revoltas por muito tempo contidas de sua dignidade contra o orgulho da mulher que o humilhava, flutuava um sentimento que afinal desprendeu-se do turbilhão de seus pensamentos e o dominou. Esse sentimento era a intensa admiração que lhe inspirava a energia e veemência do amor de Aurélia. Havia nessa paixão que o acabava de insultar uma beleza fera que incutia-lhe entusiasmo cheio de espanto. Não compreendi esse amor.
E como podia eu compreendê-lo? Se alguém me referisse o que se acaba de passar comigo, eu receberia semelhante conto com um sorriso de incredulidade. Que outrora, quando a família sequestrava uma mulher da sociedade, a paixão subisse a esse auge e absorvesse uma existência inteira. Então não havia tempo de amar-se mais de uma vez, e o amor deixava a alma exausta. Mas atualmente que a mulher vive cercada de adoradores e que todas as distinções se ajoelham ante sua beleza, o amor não é mais do que um capricho, uma doce preferência, um terno devaneio, até que se transforme na amizade conjugal. Assim o imaginei sempre, assim o senti e me foi retribuído. Quando Aurélia me falava da sua afeição, estava bem longe de pensar que ela nutrisse uma paixão capaz de tais ímpetos. Pensava que eram romantismos. Não os tinha eu também? Não jurei tantas vezes um amor eterno que no dia seguinte desfolhava no turbilhão de uma valsa? Esse amor que supunha uma ilusão de poeta, um sonho da imaginação, aí está em sua realidade esplêndida. Suas asas de fogo roçaram por minha alma e a crestaram para sempre. Seixas ficou um momento como extático ante a imagem que se lhe debuxava no pensamento representando a figura de Aurélia, quando soberba de cólera e indignação o cobria de acerbas exprobações. Uma paixão como a sua tinha direito de ser implacável, e essa mulher que se deu a mim com a mais sublime abnegação, essa mulher a quem a sorte ligou-me eternamente, essa mulher única, eu a admiro e não posso amá-la nunca mais. Encontrei a meu caminho e perdi-a para sempre. Também não amarei outra. Depois de a ter conhecido, não profanarei minha alma com a afeição de mulher alguma. Os arrebóis da manhã já se arraiavam no horizonte. Uma brisa mais fresca derramava-se no espaço e os primeiros atitos das aves misturavam-se com os rumores confusos da cidade que ia acordando por detrás dos muros da chácara. Seixas desceu ao jardim e percorreu os passeios sinuosos do prado artificial coberto de fina grama e recortado à inglesa. Os tabuleiros de margaridas e boninas, abertas aos primeiros raios de sol, reclamavam com suas coroas matizadas a verde alcatifa de relva. Fúcsias e begônias lastravam pelas grades das latadas. Eu tô ruim, viu? Pelas grades das latadas, compondo graciosos bambolins como os tiços de flores caprichosas. Os botões das camélias e magnólias cheios de seiva aurida com a frescura da noite esperavam o calor do dia para desabrochar, enquanto as flores da véspera que tinham cerrado o seio à tarde abriam-no de novo, mas pálido e langue, para despedir-se do sol que lhe tinha dado a vida e a crestara como o caprichoso artista. Seixas, como homem de sociedade que era, conhecia a natureza de tradição apenas, ou quando muito de vista. As árvores, as florestas, as perspectivas eram para ele ornatos que se confundiam com os tapetes, cortinas, trastes dourados e toda a casta de adereços inventados pelo luxo. À força de viverem em um mundo de convenção, esses homens de sociedade tornaram-se artificiais. A natureza para eles não é a verdadeira, mas essa fictícia que o hábito lhes embutiu e que alguns trazem do berço, pois aí o espera a moda para fazer neles presa, transformando-lhes a mãe em uma simples produtora de filhos. Frequentemente em seus versos, Seixas falava das estrelas, flores e brisas de que tivera imagens para exprimir a graça da mulher e as emoções do amor. Pura imitação, como em geral os poetas da civilização, ele não recebia da realidade essas impressões, e sim de uma variada leitura, originais somente, não aqueles engenhos que se infundem na natureza, musa inexaurível porque é divina,
Para isso é preciso ou nascer nas idades primitivas, ou desprezar a sociedade e refugiar-se na solidão. Naquele momento, porém, assistindo ao romper do dia ali no meio do jardim, Seixas sentia que além das cores brilhantes, das formas graciosas e dos perfumes agrestes, haviam algumas coisas de imaterial que palpitava no seio desse ermo e que infundia-se em seu ser. Era a alma da criação que o envolvia e comungava com sua alma a inefável serenidade da límpida e fresca manhã. Com a calma que derramou-se em seu espírito ainda mais robusteceu-se a resolução tomada pouco antes. Encheu-se dessa fria resignação que imprime à alma uma têmpera inflexível. Tirou de suas cogitações em rumor que levantara-se ali perto. Voltou-se e reconheceu que estava próximo à grade exterior, oculta nesse lugar pela folhagem do arvoredo. Afastou os ramos e aproximou-se para conhecer a causa do ruído. Talvez receasse que o estivessem espreitando e talvez fosse movido por essa curiosidade fútil que se apodera do homem a quem um abalo violento arrancou as preocupações habituais. Um mascate de quinquilharias arreara na calçada a caixa que trazia a tiracolo e, sentado no chão com as costas apoiadas ao muro, fazia suas contas e dava balanço à mercadoria. Ou madrugara com a intenção de estender o giro, ou apanhado pela noite longe de casa, a passara em alguma estalagem e ia agora recolhendo-se, o que parecia mais provável. Na tampa emborcada da caixa viam-se presos de cadastros pregados vários objetos que atraíram especialmente a atenção de Seixas. Fez ele um movimento para diante como se quisesse chamar o mascate, retraiu-se, porém, com certo vexame. Disse-ia que estivera a praticar uma leviandade da qual o advertira em tempo sua razão. Como quer que fosse, ao cabo de alguma hesitação venceu a primeira repugnância, mas não ao pejo do ato que ia praticar. Lançou pelos arredores um olhar perscrutador e, verificando que a rua estava deserta, estendeu o braço fora da grade e bateu no ombro do mascate. "Shiva!" exclamou o mascate, voltando-se. Não viu as feições de Seixas, que se afastara da grade e escondia-se por trás da folhagem, mas percebeu uma nota de 2.000 réis que flutuava-lhe acima da cabeça e tinha para ele de certo mais encanto do que a fisionomia do freguês. "Um pente e uma escova de dentes", disse Seixas em tom rápido. "Depressa!" "Que estou?" perguntou o mascate, tirando da tampa um pente de búfalo. "Sim, qualquer, não posso esperar." O mascate passou os objetos, arrecadou a nota e, querendo apresentar-se o troco, percebeu que o freguês havia desaparecido. "Che bribone!" Entendeu o mascate que um dinheiro assim atirado fora com tanto desamor era furtado, e por cautela foi arrumando a trouxa e fazendo-se ao largo antes que lhe surgisse alguma complicação. Entretanto, Seixas ganhava seus aposentos com receio de que o descobrissem no jardim àquela hora matinal e suspeitassem do que ocorrera. A casa, porém, não dava menor sinal de labutação diária. Todos, de certo, dormiam ainda sob a influência da festa nupcial. Fazendo esta observação, lembrou-se Fernando da posição em que deixara Aurélia na véspera e de si mesmo inquiriu o que ela teria feito nessa longa noite de agonia. Naturalmente passara extasiando-se no júbilo da humilhação que lhe infligira, e afinal, saciada dessa vingança brutal, adormecera na febre de seu orgulho. Se ao atravessar o jardim ele examinasse disfarçadamente as janelas desse lado da casa, talvez satisfizesse em parte sua curiosidade.
Uma das alvas e diáfanas cortinas da casa estendidas por detrás da vidraça tinha se esfumado de uma sombra interior que desenhava o contorno delicado de um busto. Já era o sol alto quando Seixas ouviu mexer na maçaneta da porta que de seus aposentos comunicava para o interior da casa. Era sem dúvida o criado que vinha preparar-lhe o toucador para o asseio da manhã. Achando a porta fechada e pensando que era escusado bater aquela hora, retirou-se. Havia água no jarro de porcelana de Sèvres que ornava o rico lavatório de pau cetim. Seixas esteve em dúvida há algum tempo, mas pensando que a locução não perdia o seu verniz de novidade por ser molhada uma vez, resolveu-se a lavar o rosto no serviço luxuoso. Usou, porém, no resto de seu adereço do pente e escova que havia comprado. Terminando, enxugou com uma toalha de seu próprio enxoval a bacia e o lavatório. Trancou em sua secretária os objetos que o podiam denunciar e, abrindo a porta de comunicação, sentou-se já vestido e pronto com seu costumado apuro na otomana, à espera nem ele sabia de quê. Depois da decepção que o precipitara do cúmulo da felicidade àquela incrível situação, podia ele reconhecer que peripécias ainda lhe reservava o drama em que se agitava sua existência? Com pouco apareceu o criado. "O senhor já está pronto? Eu vim preparar o toucador, mas achei a porta fechada." "Nada faltou", respondeu Seixas. "O senhor ordena que lhe traga os jornais a seu gabinete para os ler logo ao acordar, ou quer que fiquem na saleta?" "Onde ficavam até agora?" "Na saleta." "É melhor assim." "É como o senhor mandar. Foi a ordem que recebi." O criado lançava um olhar pelo aposento, muito admirado da ordem em que encontrava todos os objetos, inclusive os adereços do lavatório. "O cocheiro pergunta se o senhor quer sair antes do almoço, de carro ou a cavalo?" "Não, obrigado." "A Diana já está selada, mas em um momento pode-se mudar a sela para o Nelson ou aprontar-se a Vitória." "É escusado." "A que horas o senhor deseja almoçar?" "A hora do costume, não há necessidade de alterar." "Então, às 10. O criado retirou-se para voltar uma hora depois. "O almoço está na mesa." "Quem mandou chamar?" "A senhora." Seixas fez um aceno de cabeça e deixou-se conduzir pelo criado. No centro da sala estava a mesa onde os mais finos cristais irisavam-se aos raios da luz, cambiando o esmalte da fina porcelana e as cores das frutas apinhadas em corbelhas de prata. O almoço era um banquete, não pela quantidade, o que seria de mau gosto, mas pela variedade e delicadeza das iguarias. Pelas janelas abertas sobre o jardim entravam com a brisa da manhã e a claridade de um formoso dia de verão a fragrância das flores e o trinado dos cenários de um elegante viveiro. Achavam-se na sala Aurélia e Dona Firmina. A moça recostara-se em uma cadeira de balanço no claro de uma janela, de modo que seu gracioso vulto imergia-se na plena luz. Ao vê-la radiante de beleza e risos, se acreditara que ela de propósito afrontava o esplendor do dia para ostentar a pureza imaculada de seu rosto e sua graça inalterável. Trajava um roupão de linho de alvura deslumbrante. Eram azuis as fitas do cabelo e do cinto, bem como o cetim de um sapato raso que lhe calçava o pé com o engaste de uma pérola. Fernando parou um instante ao entrar na sala, depois do que, firmando-se na resolução tomada, dirigiu-se à sua mulher para saudá-la. Todavia, não calculava ele de que modo se desempenharia esse dever. Aurélia viu o movimento. Ponto. A saudação matinal do marido ia despertar suspeitas em Dona Firmina. Seixas adiantava-se. A moça ergueu-se, estendendo-lhe a mão e, inclinando a cabeça sobre a espádua com uma ligeira inflexão, apresentou-lhe a face para receber o beijo casto de esposa. Aquela mão, porém, estava gelada e hirta, como se fosse de jaspe.
A face, pouco antes risonha e faceira, contraíra-se de repente em uma expressão indefinível de indignação e desprezo. Fernando só reparou nessa mutação quando seus lábios roçavam a fria cútis, cuja pubescência eriçava-se como o apelo áspero do feltro. Retraiu-se involuntariamente, embora naquela circunstância a carícia dessa mulher, de quem era marido, o humilhasse mais do que sua repulsa. Vamos almoçar, disse a moça, dirigindo-se à mesa e acenando ao marido e à dona Firmina que se aproximassem. Já não se via em seu belo semblante o menor traço do sarcasmo que o demudara, nem se conceberia que essa esplêndida formosura pudesse transformar-se na satânica imagem que Fernando vira pouco antes. Aurélia tomou a cabeceira da mesa. Fernando ficou à sua direita, em frente à dona Firmina. A princípio, a moça ocupou-se unicamente em servir. Depois, trincando nos alvos dentes a polpa vermelha de uma lagosta, animou a conversação com uma palavra viva e cintilante. Nunca ela tinha revelado como, nessa manhã, a graça de seu espírito e o brilho de sua imaginação. Também nunca o sorriso borbulhara de seus lábios tão florido, nem sua beleza se repassara daquelas efusões de contentamento. Seixas se distraíra a ouvi-la, por tal modo embebeu-se ele no enlevo da gentil garrulice, que chegou a esquecer por momentos a triste posição em que o colocara a fatalidade junto dessa mulher. Nas folgas que o apetite deixava à reflexão, Dona Firmina admirava-se do desembaraço que mostrava a noiva da véspera, na qual melhor diria um casto enleio. Mas, já habituada à inversão que tem sofrido nossos costumes com a invasão das modas estrangeiras, assentou a viúva que o último chique de Paris devia ser esse de trocarem os noivos o papel, ficando ao fraque o recato feminino, enquanto a saia alardeava o desplante do leão. Efeitos da emancipação das mulheres, pensava consigo. Quer que lhe sirva desta salada ou daquela empada de caça? Perguntou Aurélia, notando que Seixas estava parado. Nada mais, obrigado. Seixas tinha comido um bife com uma naca de pão e bebera meio cálice do vinho que lhe ficava mais próximo, sem olhar o rótulo. Não almoçou? Tornou a moça. A felicidade tira o apetite, observou Fernando a sorrir. Nesse caso, eu devia jejuar, retorquiu Aurélia gracejando. É que em mim produz o efeito contrário. Estava com uma fome devoradora. Nem por isso tem comido muito, acudiu Dona Firmina, meu Deus. Prove desta lagosta, está deliciosa, insistiu Aurélia. Ordena? Perguntou Fernando prazenteiro, mas com uma inflexão particular na voz. Aurélia trinou uma risada. Não sabia que as mulheres tinham direito de dar ordem aos maridos. Em todo caso, eu não usaria do meu poder para coisas tão insignificantes. Mostra que é generosa. As aparências enganam. O torneio deste diálogo não desdizia do tom de nascente familiaridade próprio de dois noivos felizes, mas havia entonações e relances d'olhos que os estranhos não percebiam e que eles sentiam pungir como alfinetes escondidos entre os rofos de cetim. Da sala de jantar, Fernando, acabado o almoço, passou à saleta de conversa, onde com pouca demora o acompanhou Aurélia. Dona Firmina, para não perturbar o mavioso a sós dos noivos, saiu a pretexto de encomendas. Seixas tinha aberto maquinalmente um dos jornais do dia que estavam em uma bandeja de charão com pés de bronze dourado juntos ao sofá. Quando Aurélia entrou, ele ofereceu-lhe a folha que tinha em mãos e as outras à escolha. Agradeço, disse Aurélia, sentando-se no sofá. O criado apresentava a Seixas com um porta-charutos de araribá rosa, tauxiado de prata e guarnecido de legítimos havanas.
uma lâmpada também de prata em cujo bico cintilava a flama azulada do espírito de vinho. Obrigado, tenho os meus, disse Fernando, recusando com um gesto os charutos oferecidos e tirando a carteira do bolso. E estes de quem são? Perguntou vivamente Aurélia, designando os havanas apresentados pelo criado. Seixas fez um movimento para responder, lembrando-se que não estavam sós, retraiu-se. Referia-me aos que trouxe comigo, disse, frisando as últimas palavras. São melhores, talvez. Ao contrário, mas estou habituado com eles. Não lhe incomoda a fumaça? Faria prova de mau gosto à senhora que atualmente mostrasse repugnâncias dessa ordem, além de que preciso de conformar-me aos hábitos de meu marido. Por este motivo, não. Como seu marido, não tenho hábitos e somente deveres. Aurélia cortou o fio a este diálogo, perguntando com indiferença. Que trazem de novo os jornais? Ainda não os li. Que mais lhe interessa? Naturalmente, a parte noticiosa, o folhetim. Ao mesmo tempo, abria Seixas as folhas uma após a outra e, percorrendo-as com os olhos, lia em voz alta para Aurélia o que encontrava de mais interessante. A moça fingia ouvi-lo, mas seu espírito repassava interiormente os últimos acontecimentos de sua vida e interrogava as incertezas do futuro que ela mesma em parte se havia traçado. Todavia, a presença do criado fez-lhe reparar que Seixas ainda tinha por acender o charuto. Não fuma? Perguntou ao marido. Permite? Já lhe disse que não me incomoda, retorquiu a moça com uma soma de impaciência. Desculpe-me, não tendo recebido um consentimento formal, receei contrariá-la. Há receios que mais parecem desejos, observou a moça com ironia. O tempo a convencerá de minha sinceridade. O tempo! Ah, se realizasse tudo quanto dele se espera, exclamou Aurélia com acerba irrisão. Subtraindo-se a esse ímpeto de sarcasmo que sublevou-lhe a alma dorida, a moça refugiou-se numa banalidade. O melhor é não confiar nele e viver do presente. O verdadeiro livro é o jornal com a crônica da véspera e os anúncios do dia. Seixas continuou a percorrer os jornais como se acedesse ao gosto de Aurélia. Nesse rápido exame ia lendo as epígrafes a ver se alguma tinha virtude de excitar a curiosidade da moça. Como são interessantes estas folhas, disse Aurélia, que buscava um pretexto para expandir a irritação íntima. Quando me lembro de abri-las, o que faço raras vezes porque não tenho braços que cheguem para essa difícil empresa, sucede-me sempre julgar que estou lendo um jornal do ano anterior. A culpa não é do jornal, mas da cidade em que se publica, e da qual deve ser, como disse há pouco, o livro diário ou a história da véspera. Perdão, não me lembrava que também foi jornalista. Como Aurélia se calasse, as folhas não fornecessem mais assunto à conversação, Seixas aproveitou a censura frequentemente dirigida à imprensa periódica em nosso país para fazer sobre o tema algumas variações com que enchesse o tempo. Está entendido que tratou a questão sob um ponto de vista ameno que pudesse conciliar a atenção de uma senhora. Aurélia escutou alguns momentos com atenção, mas observando que o marido falava com o tom monótono e a pausa calculada de quem desempenha uma tarefa, e longe de dar franca expansão ao pensamento, ao contrário solicita o espírito rebelde, a moça interrompeu essa dissertação erguendo-se do sofá. Deu algumas voltas pela saleta, percorreu com os olhos o aposento, reparando no papel, nos móveis e adereços, como se nunca os tivesse examinado ou indagasse se nada faltava. Passou depois a observar atentamente as figurinhas de porcelana e outras quinquilharias que havia sobre os consolos, tirando-as de seu lugar e mudando-lhes a posição.
Daí encaminhou-se ao piano, que é para as senhoras como o charuto para os homens, um amigo de todas as horas, um companheiro dócil e um confidente sempre atento. Ao abrir o instrumento, lembrou-se que não era próprio a uma noiva de véspera entregar-se a esse passatempo quando vizinhos e criados todos deviam supô-la àquela hora engolfada na felicidade de amar e ser amada. Ah, ela não conhecia essa aurora mística do amor conjugal que se lhe transformara em vigília de angústia e desespero. Mas adivinhava qual devia ser a transfusão mútua de duas almas e compreendia que, ávidas uma da outra, não se podiam aliar um estranho passatempo. Abandonando o piano, disfarçou em percorrer os livros de música arrumados sobre o móvel apropriado, uma espécie de estante baixa de prateleiras verticais. Aí esteve a folhear apenas, solfejando a meia voz os trechos favoritos, e quiçá buscando um que respondesse aos recônditos pensamentos, ou antes que traduzisse o indefinível sentimento de sua alma naquele instante. Parecendo que achou afinal essa nota simpática, pois sua voz desprendia-se num alegro de bravura quando lembrou-se que não estava só. Moveu um olhar para o sofá, onde havia deixado o marido, que porventura a estaria observando, surpreso de sua mímica. Seixas, ao apartar-se, a moça tomara de cima da mesa um álbum de fotografias e entretinha-se em ver as figuras. Está vendo celebridades? Perguntou a moça que viera de novo sentar-se ao sofá. Fernando compreendeu que a pergunta não era senão malha para travar a conversa e dispôs-se a satisfazer o desejo da mulher. É verdade, celebridades europeias, pois ainda não as temos brasileiras, isto é, em fotografia, que nos mais sobram. Admira que, nessa terra tão propensa à especulação e ao charlatanismo, ainda ninguém se lembrasse de arranjar uns álbuns de celebridades nacionais, pois havia de ganhar muito dinheiro, não só na venda dos álbuns, mas sobretudo na admissão dos pretendentes à lista das celebridades. Diga antes ao hall. É com efeito mais expressivo. O que isso prova, observou Aurélia, é que a literatura tem feito maiores progressos em nosso país do que a arte, pois, se não me engano, já há por aí, dentro e fora do país, empresas montadas para a exploração da biografia. Tem razão. Escapou de casar-se com uma contemporânea ilustre, acrescentou Aurélia, grifando as últimas palavras com o mais fino sorriso. Ah, não sabia. Lamento profundamente não ter de acumular essa a tantas outras honras que recebi. Pois estive ameaçada de andar por aí em não sei que revista ou gazeta na qualidade de brasileira notável. Creio eu que o meu título à celebridade era a herança de meu avô. Foi-me preciso tomar umas 10 assinaturas para defender-me da conspiração armada contra a minha obscuridade e livrar-me da glória que esses senhores pretendiam infligir-me. Nesta conversa e na revista dos retratos consumiram os dois muito tempo. A pêndula acabava de soar 1 hora. O criado abriu com estrépito a porta da sala do jantar, como para advertir de sua entrada, e disse, aportuguesando o termo inglês luncheon, segundo o costume geral: "O lanche está pronto." "Vamos?" perguntou a moça, erguendo-se. Seixas fechou o álbum e acompanhou a mulher. O criado, que vira os dois noivos inclinados sobre o álbum, sorriu com ar brejeiro. Fernando percebeu o sorriso e corou. Frutas da estação, abacaxis, figos e laranjas seletas, rivalizando com as maçãs, peras e uvas de importação, ornavam principalmente a refeição meridiana que os costumes estrangeiros substituíram à nossa brasileira merenda da tarde, usada pelos bons avós.
Havia também profusão de massas ligeiras, como empadinhas, camarões e ostras recheadas, além de queijos de vários países e doces de calda ou cristalizados. Os melhores vinhos da sobremesa, desde o xerez até o moscatel de Setúbal, desde o champanhe até o Constança, estavam ali tentando o paladar, uns com seu rótulo eloquente, outros com o topázio que brilhava através das facetas do cristal lapidado. Não tenho a menor disposição, disse Fernando, obedecendo ao gesto de Aurélia e sentando-se à mesa. Ora, disse a moça com volubilidade, para provar frutas e doces não é preciso ter fome. Faça como os passarinhos. O que prefere, um figo, uma pera ou abacaxi? É preciso que eu tome alguma coisa? Perguntou Fernando com seriedade. É indispensável. Nesse caso, tomarei um figo. Aqui tem. Um figo e uma pera. É apenas um casal. Seixas inclinou a cabeça, colocou o prato diante de si e comeu as duas frutas pausada e friamente, como um homem que exerce uma ação mecânica. Nada em sua fisionomia revelava a sensação agradável do paladar. Aurélia, que esmagava entre os lábios purpurinos bagos de uva moscatel, seguia com os olhos os movimentos automáticos de Fernando, e se não adivinhava confusamente pressentia o motivo que atuava sobre seu marido. Ergueu-se então da mesa e, saindo fora à beirada da casa, onde já fazia sombra, divertiu-se em dar de comer aos canários e sabiás que festejaram sua chegada com uma brilhante abertura de trinados e gorjeios. Pensava Aurélia que sua presença porventura acanhava o marido e buscava aquele pretexto para arredar-se um instante e deixá-lo mais livre de cerimônias. Desvaneceu-se, porém, a ideia do seu espírito, quando, espiando pela fresta da janela, viu Seixas imóvel, com os olhos fitos na parede fronteira e completamente absorto. Depois do lanche, Aurélia convidou o marido para darem uma volta pelo jardim, mas havia senhoras nas janelas da vizinhança e a moça não quis expor-se aos olhares curiosos. Ela não era a noiva feliz e amada, mas as outras a supunham, e tanto bastava para que seu pudor a recatasse às vistas dos estranhos. Voltaram, pois, à saleta. Aí andaram a borboletear de um a outro assento, mas apesar do desejo que tinham de prolongar a conversação, ou talvez por essa mesma preocupação que os distraía, não encontraram tema para divagar. Afinal, recaíram nas fotografias. Desta vez foi o álbum dos conhecidos que forneceu matéria. Em um dos primeiros cartões figurava o Lemos, cuja aparição coincidiu com esta observação de Aurélia. O álbum das pessoas de minha amizade eu guardo comigo. O álbum das pessoas de minha amizade eu guardo comigo. Estes são os álbuns de sala, tabuletas semelhantes às que têm os fotógrafos na porta. Mas não apresentam de certo as antínteses curiosas das tabuletas. Os tais senhores parece que o fazem de propósito. Não há mais perfeita democracia. Seixas, emérito conhecedor da Rua do Ouvidor, começou a especificar alguns dos contrastes com que se recordava. Abstemo-nos, porém, de reproduzir suas observações, que ressentiam-se de singular mordacidade. Esse tom cáustico não era natural ao mancebo, cuja índole benévola e afável nunca passava de uns toques de fria ironia. Ele próprio já notara em si essa alteração de seu caráter e achava um sainete especial em saturar-se do fel que tinha no coração. Ao cabo de algum tempo, notou Fernando que Aurélia erguia frequentemente os olhos para a pêndula e disfarçou porque ele também interrogava a miúdo e furtivamente o mostrador, ansioso de ver escoar-se o dia. Uma vez os olhos de ambos encontraram-se quando buscavam a pêndula. Aurélia corou de leve. Cuidei que fosse mais cedo, disse ela. Como passa rapidamente o tempo, exclamou Fernando. Quase 3 horas. Ainda falta muito. São apenas 2:15. Ah, é verdade. Talvez esteja atrasado, observou Aurélia. Consulte seu relógio.
Havia uma diferença de minuto e meio entre o relógio de Seixas e a pêndula da sala. Foi o pretexto para consumir o resto do tempo. Aurélia quis acertar a pêndula, aproveitou a ocasião para dar-lhe corda, depois do que veio uma discussão acerca da conveniência de mudá-la para outro consolo. Já 3 horas! Exclamou a moça, afinal. É tempo de vestirmos-nos para o jantar. Até logo. Aurélia fez um gracioso aceno de fronte ao marido e desapareceu pela porta que dava para o seu toucador. Quando ela entrou nesse aposento e fechou a porta sobre si, não teve tempo de desatar o corpinho do vestido. Meteu as mãos pelas ilhoses e, magoando os dedos mimosos nos colchetes, despedaçou a ourela para não sufocar. O coração que ela recalcara por tanto tempo sublevava-se afinal, e estava nos soluços que lhe dilaceravam o seio. De seu lado, Fernando, ao ficar só, respirava como um homem que repousa de uma tarefa laboriosa e fatigante. Ele desejaria sair daquele teto, perder-se de vista a casa, ir bem longe daí para gozar desses momentos de solidão e recuperar durante 1 hora sua liberdade. Mas um passeio, e ainda mais solitário, não era conveniente no dia seguinte ao de um casamento de amor. O criado pediu licença para entrar. O senhor não precisa de mim? Não, obrigado. A que horas janta-se? Às 5, se o senhor não der outra ordem. Bem, o senhor sai a passeio depois do jantar, de carro ou a cavalo? Não. Sei que não é próprio logo nos primeiros dias do casamento, mas foram as ordens que recebi, que nada faltasse ao senhor. Quem as deu? A senhora. Este cuidado, que em outra circunstância lhe causaria íntimo prazer, em sua posição humilhava-o. Sentia a influência da tutela que pesava sobre ele e o reduzia à condição de um pupilo nupcial, se não coisa pior. Mas estava resignado às duras provações da situação a que o erro submetera. Ainda nessa ocasião, Seixas revelou uma nova alteração em sua índole, ou pelo menos em seus hábitos. Ele tinha essa flor da ingênua elegância que não se alimenta da vaidade de ser admirada, mas da satisfação íntima. Vestir-se era para ele outrora um prazer. O contato de um novo traje causava-lhe uma sensação deliciosa, como a de um banho frio em hora de calma. Nesse dia, porém, quando os guarda-roupas e cômodas regurgitavam, limitou-se ele apenas a reparar algum leve desarranjo e dar ao traje da manhã uma feição de novidade pela mudança de uma gravata. Quando entrou na saleta de conversa, já ali estava Dona Firmina, e Aurélia não se demorou. A moça trajava de verde. Ela tinha dessas audácias só permitidas às mulheres realmente belas de afrontar a monotonia de uma cor. Seu lindo rosto, o colo harmonioso e os braços torneados desabrochavam dessa folhagem de seda como lírios d'água levemente rosados pelos rubores da manhã. Quando a porta abriu-se para dar-lhe passagem, Seixas cuidou que assistia à metamorfose da ninfa transformada em loto. Mas logo depois, admirando a graça que se desprendia dessa peregrina gentileza como a irradiação de um astro, pareceu-lhes antes que a flor tomava as formas da mulher e animava-se ao sopro divino. Dona Firmina trouxera da rua muitas novidades, recomendações de umas amigas de Aurélia, 1000 inquirições de outras acerca do casamento, elogios dos noivos e toda a outra bagagem de agradáveis banalidades que na máxima parte compõem a vida nas grandes cidades. Com esta provisão encarregou-se ela de preencher a meia hora que faltava para o jantar. É voz geral que não se podia escolher um par mais perfeito, disse a viúva, a modo de resumo. Já vê que nos casamos por uma unânime aclamação dos povos, observou Aurélia, sorrindo-se para o marido. Nada nos falta para sermos felizes. Mais do que eu sou não é possível, tornou Seixas.
Esta primazia me pertence, e não lhe a cederei. Dona Firmina aplaudiu essa contestação que revelava os extremos de amor dos noivos um pelo outro. O jantar ocorreu como o almoço. Aurélia, isenta do enleio, ou antes opressão que a tolhia quando se achava só com o marido, recobrava na presença de Dona Firmina e dos criados. A sua feiticeira volubilidade, na qual um observador calmo notaria certa irritabilidade nervosa, habilmente encoberta com a galantaria do gesto e a graça do sorriso.